Graça e paz, amados. Pastor José Henrique novamente, nessa sexta-feira, com mais uma pérola do reino. Amém? E hoje nós iremos meditar no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Diz a palavra. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem dos evangelhos, né, ela é bem conhecida, ela é o início do Sermão da Montanha de Jesus, que vai desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. E o Sermão da Montanha, ele também é relatado, né, no Evangelho segundo Lucas, e contém os princípios fundamentais da fé e da vida cristã, incluindo as bem-aventuranças. Elas descrevem a verdadeira felicidade e os valores do reino de Deus, e a necessidade de buscar esse reino acima de tudo. Amém? Jesus, ele lista 9 bem-aventuranças em seu discurso. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os que são injuriados e perseguidos por causa de Cristo. A palavra em hebraico original para bem-aventurança, bem-aventurados, né, é ashire, que significa ditoso, feliz, ou aquele que progride. E é um estado de felicidade e completa satisfação. E é frequentemente, né, associado à retidão e à obediência à lei de Deus. E no versículo que nós lemos no início, no versículo 3, Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os ensinamentos de Jesus, ele vai contra os pensamentos do dia de hoje. Hoje em dia, ser pobre de espírito é considerado um insulto, é ser inferior. Mas o ensinamento de Jesus, ser pobre de espírito, é reconhecer nossas próprias falhas e a nossa total dependência de Deus. Apenas quando uma pessoa reconhece a sua pobreza é que ela se vira para Jesus, se arrepende e é salvo. Essa pobreza que eu falo, amados, é a pobreza de espírito, tá? De dependência. E somente quem está em Jesus pode entrar no reino dos céus. A expressão hebraica para pobre de espírito pode ser melhor representada por anavei ruar. A palavra ruar pode significar espírito, sopro ou vento, enquanto que a nave se refere a humilde, aflição ou manso. Então, assim, anavei ruar pode ser interpretado como o encurvado no espírito ou no sopro de Deus. Amém? Representa uma pessoa humilde e maleável à vontade divina. É a total vulnerabilidade e dependência de Deus. Tem um exemplo bem prático dessa expressão, é como o trigo que se curva ao vento. Assim deve ser a pessoa que se curva ao sopro do Espírito Santo. Amém? É alguém disposto a obedecer a Deus e a se inclinar na direção que o Espírito Santo nos leva. Bonito, né? Então, esses pobres de espírito que Jesus está falando são aqueles que se curvam à vontade de Deus
e deles é o reino dos céus. O homem, por determinadas vezes, ele tem o ímpeto, o rompante, de querer fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Os seres humanos se acham autossuficientes e por vezes se esquecem de pedir a orientação de Deus. E em determinadas vezes o homem até pede a orientação a Deus. E Deus, na sua misericórdia, ele responde. Mas se aquilo que Deus respondeu não for aquilo que o homem quer ouvir, o homem não obedece. Ele não se curva. E lá na frente, as coisas dão erradas. Porque não se curvou aquilo que Deus falou. Quem está entendendo? Amado, antes de nós orarmos, Jesus ensinou aos seus discípulos para ter o espírito quebrantado diante dele. E ensina a cada um de nós nessa manhã que tenhamos o espírito anavei roar, de nos curvarmos sempre ao sopro de Deus, em total dependência daquilo que Ele nos direcionar. Amém ou não amém? Oremos. Bendito sejas Tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Deus provedor, Deus que nos proveu essa manhã, Deus que nos sustenta. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, que como nesta palavra, Pai, que nós tenhamos o espírito de nos curvarmos diante da Tua total autoridade, Pai. De nos curvarmos ao sopro do Espírito Santo, onde o Espírito Santo nos direcionar, Pai amado. Pai, muito obrigado por esse dia. Te peço que continue conosco nesse dia, sendo direcionado pelo Teu Espírito Santo, e que possamos seguir a direção que o Espírito Santo nos direcionar. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um dia abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.